Hoje o nosso canal Acalme-se está em um lugar realmente completamente diferente. Hoje eu estou aqui no Pilates e eu converso com a doutora Camila Brito, que vai nos falar um pouquinho como o Pilates pode ajudar as pessoas que têm ansiedade, depressão e também quais são os benefícios do Pilates. Doutora Camila, bom dia. Bom dia. Doutora Camila, nós temos no nosso canal conversado com alguns profissionais, com psicólogos, psiquiatras, né? E falando realmente como esses profissionais podem ajudar, né, as pessoas que têm enfrentado aí essa síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E o Pilates, eu tive observando que ele auxilia muito as pessoas que sofrem desses traumas, né? O que é o Pilates, doutora Camila? Bom, o Pilates é uma atividade física de baixa intensidade. O Pilates, ele trabalha muito o corpo de forma organizada. Ele trabalha a concentração, a respiração, a centralização. Então, o Pilates, ele é uma atividade física onde você está totalmente presente ali, porque exige muita concentração, né? Para você estar realizando os movimentos, para trabalhar força, flexibilidade, mobilidade. Então, o Pilates, ele é uma atividade física como qualquer outra. Ele trabalha o nosso cérebro junto, né? Ele libera, durante a atividade física, a gente libera hormônios. Um exemplo de um hormônio é a endorfina, né? Que ele traz bem-estar, trabalha o humor. Então, a pessoa se sente bem durante a atividade física. E falando, eu estou me concentrando aqui. Exige muita concentração, gente. Para concentrar, inclusive eu estou ensinando essa bola aqui hoje, mas tem que concentrar muito. Nós vamos ver algumas imagens da doutora Camila aí fazendo algumas demonstrações de exercícios aí para você ter uma noção melhor do que é o Pilates, legal? Muito bem, nós estamos aqui então com a doutora Camila Brito. Doutora Camila, como é que o Pilates ele pode auxiliar as pessoas que estão naquele quadro depressivo? Então, o Pilates, ele ajuda sim as pessoas que apresentam, né, esse quadro depressivo, porque ele é uma atividade que trabalha muita concentração. E as pessoas que apresentam, né, o quadro de depressão, elas têm muita dificuldade em concentração, em se conectar, em estar presente ali. Então, o Pilates, durante a atividade física do Pilates, a gente consegue trazer essa pessoa a se conectar com ela mesma, né? Através da respiração, a gente exige a concentração. Então, ele está ali o tempo todo presente, se conectando com o próprio corpo. Tem quadros de depressão onde a pessoa apresenta mais agitação, a ansiedade, os batimentos cardíacos muito acelerados. Então, dentro do Pilates, a gente vai entrar com exercícios que trabalham muito a respiração, que trabalham muito flexibilidade, a mobilidade, para a gente trazer relaxamento para essa pessoa, acalmá-la, né? Então, esses exercícios vão fazer isso, vão acalmá-la e trazer relaxamento. Já os quadros de depressão, onde a pessoa apresenta mais sonolência, pouca mobilidade, você conversa com a pessoa e a pessoa não está ali concentrada, não está prestando atenção. Durante a atividade física do Pilates, a gente vai entrar com outros tipos de exercício, onde a gente vai agitar essa pessoa, trabalhar a força, fazer ela suar mesmo, né?
Então, nos dois casos, a gente vai fazer com que essa pessoa se conecte com o próprio corpo, se conecte com a respiração e assim ter os benefícios do exercício físico. Então, assim, essa pessoa que está nesse quadro depressivo, então existe duas formas dela reagir. Sim. Tem aquela que ela fica mais tranquila e tem aquela que ela fica mais agitada. Isso mesmo. E aí, durante o atendimento do Pilates, que é muito importante a pessoa estar fazendo com um instrutor capacitado, que tenha formação para estar trabalhando, ele vai fazer uma avaliação e vai conseguir interpretar qual é a necessidade daquele paciente. Qual é o tipo de sintoma que ele está apresentando. Se é mais agitação, ansiedade, aceleração, ou se ele está num quadro mais depressivo, mais relaxado, menos movimentado, tá? Então a gente vai conseguir identificar e assim a gente vai entrar com os exercícios para trazer o benefício que aquela pessoa precisa. Por isso que é importante e procurar um profissional habilitado para estar fazendo Pilates. Não é, de repente, a pessoa falar, o exercício físico ele faz, ele colabora e sair fazendo sozinha. Tem que ter o auxílio de uma pessoa. Tem que ter uma pessoa orientando, né? Porque às vezes se a pessoa está muito agitada e se eu passar um exercício para agitá-la mais, isso não vai trazer benefício para aquela pessoa. Então a gente precisa saber avaliar e trazer qual é o exercício certo para aquela pessoa. Por isso que o Pilates ele é uma atividade física totalmente orientada, você tem que fazer com um profissional, fisioterapeuta. No caso, eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho com Pilates dentro da fisioterapia e aí a gente consegue orientar essa pessoa. E aqui dentro, por exemplo, tem todo esse acompanhamento ali. Isso. Cada pessoa que entra aqui tem esse acompanhamento pessoal, personalizado, exatamente, né, é um atendimento totalmente personalizado, onde a gente vai fazer uma avaliação. Por isso que o Pilates a gente trabalha no máximo com 3 a 4 pessoas, porque aí o profissional consegue acompanhar e ver qual é a necessidade de cada um. E ali dentro da necessidade de cada um, a gente vai montar um treino especial para aquela pessoa. Entendi, doutora Camila. Eu entendi porque assim, tem muitas pessoas que às vezes estão nesse quadro depressivo e às vezes eles imaginam que por ter essa aceleração, esse comportamento diferente no corpo, eles não podem fazer nenhuma atividade, né? E muito pelo contrário, né? Eles necessitam de uma atividade física, né? Necessitam de um atendimento personalizado justamente para a gente trabalhar a necessidade que ele precisa. Até porque a tendência de ficar trancado em casa ou ficar ali fechado piora o quadro, né? Piora o quadro, exatamente, piora o quadro. O fato dele sair de casa, vir caminhando, sair de casa e vir até o estúdio de Pilates, já é uma caminhada, já é uma atividade para ele sair daquele ambiente. Ele tem que sair daquele ambiente que ele se encontra, né? No caso, a depressão, tá? Então, chegou aqui no estúdio, eu vou observar, ver, às vezes ele pode estar um dia agitado, outro dia ele pode estar mais sonolento, então a gente vai identificar isso e vai fazer a proposta do atividade física para tratar aquele sintoma. Tá? É dessa forma que ajuda. A pessoa que tem depressão, ela apresenta dores também no corpo, né? Por se movimentar menos, ficar mais tempo deitado, ficar muito tempo em casa. Então, as dores no corpo vêm porque acontece a rigidez muscular, né? E aí, dentro do Pilates, a gente consegue trabalhar um relaxamento dessa musculatura também. Então, existe também o quadro de dores em razão de ficar muito tempo parado. Sem mobilidade, deitado, sem se movimentar. Exatamente. E nisso o Pilates vai estar colaborando também a aliviar as dores e também digamos assim, né, essa sensação ali, às vezes de cansaço, né? Sim. Ou até mesmo de sonolência, sim, ou até mesmo de agitação, que os exercícios físicos vão ser dosados conforme a necessidade do paciente. E aí a gente entra com o bem-estar, né? O que você vai colher dessa atividade física é o bem-estar físico, é a melhora do humor, é a disponibilidade, você vai ter mais disposição para estar fazendo as suas atividades do dia a dia, né? Cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, trabalhar, aumenta a tua disposição para as atividades do dia a dia. Esse é o que o Pilates proporciona. Muito bem. Why you always in the mood? Yeah. Why you always in the mood? Pushing around acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Pushing around acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood?
Muito bem, nós vemos aí a imagem de algumas pessoas aqui no estúdio de Pilates, da doutora Camila Brito, fazendo exercício, lógico, né? Que uma grande maioria está se recuperando, né, doutora Camila? São pacientes que às vezes tiveram alguma dificuldade ali, algum acidente, né? E alguns traumas aí realmente físicos. Doutora Camila, eu estive vendo alguma pesquisa aqui, inclusive essa é uma pesquisa americana, de terapias complementares em medicina, que diz assim, que entre os praticantes de Pilates houve uma redução 81% dos sintomas de depressão e 46% dos sintomas de ansiedade. É assim, bem alto esses índices, são significativos, né, doutora Camila, aí, desses resultados do Pilates, né? Sim, sim. O Pilates ele tem uma resposta muito positiva para as pessoas que apresentam um quadro de depressão, né? Os resultados são muito positivos, né? As pessoas realmente se sentem melhora, também pelaquela questão que eu te falei, atividade física de baixa intensidade, igual o Pilates ele trabalha o cérebro também, né? Ele libera hormônios de bem-estar e assim a gente combate a depressão. Esse hormônio de bem-estar é produzido também através desse exercício? Sim, através do exercício físico, né? Os pacientes que apresentam um quadro de depressão, eles têm redução desse hormônio, né? Tem estudos científicos que mostram isso. Os pacientes que apresentam depressão, eles têm redução desse hormônio que o nosso corpo produz, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio do prazer, que se chama endorfina. E a atividade física de baixa intensidade, igual é o Pilates, ele aumenta esses índices, né, de liberação desse hormônio. E assim o corpo responde, né? Você melhora o humor, melhora a disposição física e aí colhe os frutos do exercício físico. Muito bem. Doutora Camila, então isso, se nós analisarmos de uma forma, olhando para o outro lado, então, quanto mais a pessoa continuar então parada, sem uma atividade, então isso acaba piorando o quadro, é isso? Piora o quadro. Quanto menos movimento, menos mobilidade, piora o quadro da depressão. Nossa, então isso realmente faz a gente ter um outro olhar, porque a tendência realmente é ficar ali achando que quanto mais parado vai ajudar a melhorar. Exatamente. Pelo contrário, a pessoa Pelo acaba... contrário, né? O Pilates é uma terapia alternativa, né? O paciente ele vai estar fazendo acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, né? E o Pilates ele entra como uma terapia alternativa para auxiliar o tratamento medicamentoso que aquele paciente está fazendo, né? E assim só ter melhoras do quadro. Porque tem muitas pessoas que às vezes, doutora Camila, eles imaginam que só tomando a medicação, né, ela vai obter um resultado. Mas então, pelo que eu vejo aqui, a medicação vai fazer a parte dela. Exatamente. Mas em contrapartida, a pessoa tem que ter essa iniciativa, né? Tem que ter essa iniciativa para melhorar, exatamente. E o Pilates é isso, ele é um exercício físico onde a pessoa vai praticar e a gente vai orientá-lo ali durante todo o processo de atividade física e aí a pessoa vai ter a melhora, tá? Muito bem. A doutora Camila também já atuou como fisioterapeuta nesse auxílio direto, né, doutora Camila? Exatamente. Eu já trabalhei com pacientes que apresentam, né, o quadro da depressão. Já montei grupos de Pilates e a gente teve uma melhora significativa desses pacientes que frequentavam o Pilates. Eu tenho uma experiência, né, com esse tipo de quadro e a melhora é significativa. Are we beautiful? All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when Doutora Camila, uma curiosidade que eu li aqui é que o Pilates, ele treina o cérebro e melhora a cognição. O que é a cognição, né, gente? É a habilidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções. Isso porque o Pilates, eu estive vendo aqui, ele é diferente, porque a pessoa que está na esteira é um movimento repetitivo, né, doutora Camila? Agora eu estive vendo, eu não pratico Pilates, né, mas a doutora Camila vai nos explicar melhor. Ele é assim, ele vai aumentando a intensidade, é isso, doutora Camila? Sim, sim. O paciente iniciante,
a gente começa com uma atividade que ele consiga desenvolver, né? Uma atividade de baixa intensidade, mais leve, os exercícios. E conforme esse paciente for melhorando os movimentos, a gente vai aumentando o nível de dificuldade daquele exercício, para ele poder sempre ir ganhando. É como se fosse uma escadinha, né? Vai subindo degrau por degrau. Então, conforme ele vai melhorando aquele movimento, a gente vai colocando um grau de dificuldade para ele poder melhorar a força, melhorar mais ainda a flexibilidade, a mobilidade, ativar melhor a respiração e aí sim a concentração junto, né? Que é o pilar do Pilates para pacientes com quadros depressivos é a concentração. Ou seja, ele tem que se concentrar. E o interessante, então, que ele não tem como o paciente se acostumar. Não. Uma vez que ele se adaptou a um certo exercício, então, a profissional, a doutora Camila, no caso aqui, aumenta esse grau de dificuldade que vai gerar aí, no caso, um novo desafio para o paciente. Exatamente. Você falou a palavra, desafio. O Pilates, ele é um desafio, uma atividade física que te proporciona um desafio. Aí a você vencer aquele desafio. Então a gente sempre vai montar um treino que você consiga vencer aquele desafio. Vai ser difícil, mas você consegue vencer e assim a gente consegue evoluir. Tá? Muito bem, então, gente. Olha só, interessante isso. Eu estou no desafio aqui de sentar na bola. Então você que nos assiste, é muito interessante, você que nos assiste e gosta de ser desafiado a coisas novas, quer melhorar o seu humor, quer melhorar, no caso, aí, digamos assim, a sua concentração, o Pilates ele acaba colaborando em tudo isso para a saúde mental, né, doutora Camila? Isso mesmo, o Pilates ele proporciona isso, né? Ele te desafia o seu corpo, te desafia a se conectar com o teu próprio corpo, com a tua respiração. É uma conexão interna, eu falo, né? É uma conexão de você com você mesmo. Então esse é o grande desafio do Pilates. E assim melhorar a tua saúde mental. E essa questão da respiração, doutora Camila, me chama a atenção por quê? Porque tem um dos quadros que ele provoca aquela aceleração, aonde eu digo isso porque eu Oswaldo, eu já sofri, inclusive com pânico, né? Aceleramento, onde a gente sente que aquela palpitação parece até que o coração vai sair para fora, tão agitado que a gente fica. Então essa questão ele ajuda na questão de respiração, porque alguns psicólogos, inclusive, passam ao exercício de respiração. O Pilates, no caso, ele entra como uma terapia auxiliar para regular a respiração, é isso? Para regular a respiração, exatamente. Quando você está num quadro onde você apresenta palpitação, aceleração da respiração e ao mesmo tempo o ar não entra, né? Você fica com aquela respiração rápida e superficial, o Pilates consegue, você aprende dentro do Pilates a controlar essa respiração, a trabalhar ela de uma forma que você consiga se acalmar. Então, no momento que você entrar em crise, você vai lembrar daquela respiração, vai fazer aquela respiração e vai te reequilibrar novamente. Muito interessante. Então, assim, é uma forma diferente de enxergar de que um exercício físico colabora também para você equilibrar a questão da respiração. E outra coisa é a concentração, né? A concentração, exatamente. O Pilates não é somente respirar, né? A gente tem movimentos onde a gente faz junto com a respiração e isso exige muita concentração, porque ao mesmo tempo que você movimenta um braço, você tem que movimentar a perna, você tem que fazer a respiração e isso exige muita concentração. Então você está conectado com você mesmo, você está ali concentrado na tua respiração, concentrado naquele movimento, naquela força que você está tendo que fazer. E é isso que trabalha o teu cérebro, né? Você usa muito para poder concentrar e conseguir executar aquele movimento com excelência. Muito bem, até porque no quadro de pânico, quando você tira a sua concentração do pânico e você concentra em outra coisa, né, importante, então você automaticamente isso te auxilia a combater aquilo. Então, a pessoa que tem quadro de pânico também, fazendo Pilates, vai ajudar porque ela exercita essa questão da concentração, que é você tira o foco daquela síndrome do pânico, né, e foca no exercício. Isso, foca no exercício, foca na respiração. Junto com a respiração, a gente ensina movimentos, né, para quando você entrar em crise,
você fazer e concentrar naquele movimento, concentrar naquela respiração, naquelas ativações musculares, né? Então isso dentro do Pilates a gente consegue ensinar o paciente a estar fazendo em casa, essas atuações. Doutora Camila, o Pilates, nós sabemos aí que o Pilates ele pode ser aí no caso aplicado por um fisioterapeuta ou também por um educador físico, né? No seu caso, você é uma fisioterapeuta, é isso? Exatamente. Eu sou fisioterapeuta formada e o Pilates que eu aplico aqui no estúdio é um Pilates clínico, né? Onde os pacientes que me procuram, eles apresentam algum tipo de disfunção e dentro do Pilates eu consigo reabilitar aquela pessoa. Muito bem, então assim, existem dois modelos de Pilates que podem ser aplicados, então. Exatamente, existe o Pilates funcional, né, onde a pessoa trabalha mais condicionamento físico, e existe o Pilates clínico, né, que é o que eu atuo hoje. É o Pilates que trabalha alguma disfunção. Hérnia de disco, artrose, né? Alguma disfunção aí que a pessoa possa estar apresentando, né? Fez algum exame, foi recomendado pelo médico, teve orientação médica, e a depressão é uma delas, né? Algum dos quadros que eu trabalho para reabilitar. Então essa pessoa que nos ouve aí, no caso, que quiser procurar o seu estúdio, você trabalha justamente nessa área, né? Exatamente. Que é a parte clínica do Pilates, né? Tanto se tiver uma disfunção, no caso, ali por algum acidente, alguma coisa... Alguma disfunção ortopédica, né? Alguma orientação médica, que o médico recomendou o Pilates, né? Então eu trabalho com esses quadros clínicos. E no caso que nós estamos abordando hoje, né? Também a pessoa que tiver quadros de ansiedade, depressão, estresse, depressão, né? Exatamente. Muito bem. Hoje eu conversei com a doutora Camila e tivemos muita informação aí realmente sobre como o Pilates pode auxiliar a pessoa no quadro depressivo. Doutora Camila, suas considerações finais. Então é isso, o Pilates ele pode te ajudar no seu quadro de depressão, seja ansiedade, estresse, sonolência, falta de mobilidade, né? Procura aqui o estúdio de Pilates que eu posso estar te ajudando. O endereço eu vou deixar aqui no rodapé para você, né? Qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente te informa mais aí sobre a doutora Camila. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Acalme-se.